Oi, como é que você tá? Vamos conversar um pouco hoje sobre um assunto um pouco desagradável, difícil, muitas vezes, mas um assunto importante. Outro dia, eu entrei no meu Facebook e eu vi uma pessoa fazendo uma homenagem para uma conhecida minha, uma ex-colega de trabalho. E aí eu li aquela homenagem e ao fim dela eu descobri que era uma homenagem porque essa pessoa havia falecido. E aí sempre que eu me deparo com esse tipo de situação, de saber que alguém que eu conheço faleceu, é um baque pra mim. Dá aquele opa, sabe? É muito estranho, dói, é triste. E aí eu lembro da pessoa, essa era uma pessoa muito agradável, eu não era minha amiga, eu não tive um contato muito aprofundado com ela, mas o período ali que eu trabalhei com ela, ela sempre foi muito agradável, gentil, educada, sempre me tratou muito bem, uma pessoa muito alegre. E aí dá uma dorzinha no coração, um aperto, né? Pensar, nossa, essa pessoa se foi. Ela tinha 53 anos e, pelo que eu vi lá nos relatos, foi por infarto. Era uma pessoa jovem, né? Uma pessoa cheia de vida, até onde eu a conhecia. Eu não sei qual é o histórico dela de saúde, não sabia muito sobre isso em relação a ela, mas mesmo assim, né, é uma pessoa que poderia ainda ter vivido muito tempo. E aí quando as pessoas se vão assim tão de repente, porque o infarto geralmente ele vem de repente para muitas pessoas, né? É tão assustador. E aí isso nos coloca diante da finitude do corpo físico. Porque eu acredito que o que vai realmente é o corpo físico, né? E a gente sabe disso. Todo mundo sabe disso. Só que meio que a gente vive e a gente esquece. A gente esquece que o nosso momento vai chegar, que o momento das pessoas ao nosso redor que a gente ama também vai chegar, até porque é muito doloroso pensar nisso. Porém, eu penso que a gente deveria saber lidar com essas situações de uma maneira mais tranquila, sem tanto sofrimento. Não que a gente não vá sentir saudade das pessoas e sofrer mesmo, e passar o luto. Mas por que que é tão difícil? Por que que causa tanta dor, muitas vezes, né? Eu me questiono. Por que que a gente não tem esse costume de falar sobre isso e de ir trabalhando isso dentro da gente? Porque uma hora isso chega, isso com certeza, né? E aí, essas situações, elas sempre me fazem refletir sobre a minha vida, sobre o que eu tô fazendo com a minha vida nesse momento. Porque, de verdade verdadeira, eu não sei o quanto tempo me resta. A gente vive de uma forma como se a gente fosse viver para sempre, né? E aí a gente só vai vivendo. E porque a gente vive no automático e a gente não para refletir sobre as coisas, sobre o que a gente tá fazendo e sobre o que a gente não tá fazendo. Então eu percebo esse tipo de momento, esse tipo de situação como se fosse a vida, cutucando, falando assim: ei, o que você tá fazendo da sua vida? Você não sabe quanto tempo você tem, você não sabe qual será o seu último dia. Você tá vivendo de fato? Você tá vivendo com intenção? Você tá fazendo aquilo que você realmente gostaria de fazer? Como que tá a sua vida de fato? Então, vamos usar esses momentos e essas situações para nos ajudar, sabe? Como alertas mesmo, pra gente melhorar, pra gente ter mais interesse pela vida, pela nossa vida. Porque sim, ela tá passando. E aí eu parei e pensei, o que eu fiz da minha vida até hoje, né? Todas as coisas que eu conquistei, todas as coisas que eu fiz. Eu tô feliz com o que eu tenho, com o que eu fiz, com quem eu sou? E no meu caso eu fiquei, sabe, pensando sobre isso. E sim, eu fiz muita coisa do que eu queria fazer. Isso me deixa muito feliz. Mas eu sei que tem muita gente que não. Muita gente não fez quase nada do que queria. Tá vivendo ali no automático, fazendo as coisas que tem que fazer, sofrendo, 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 passando por uma série de situações. Então, o que que você pode fazer hoje para viver? Para a partir de agora viver de fato, fazendo o que você realmente quer, para quando chegar o seu último momento, você olhar e falar: olha, eu realmente fiz coisas que eu gostaria de fazer. Porque fazer o que a gente pode, a gente já tá fazendo, né? Eu não quero trazer aqui a sensação de inadequação, de que você não fez nada e que você tá errada. Ninguém tá errado, a gente fez o que a gente pôde durante esse período de vida que a gente tem. Mas esses momentos, essas notas de falecimento que a gente vê ao longo da nossa vida, elas vêm como alerta pra gente, então vamos usar dessa forma, pra gente lembrar de fazer o que a gente quer da nossa vida, de viver de fato. E aí, pensando na homenagem que eu vi lá, era uma homenagem muito bonita, provavelmente era uma pessoa muito próxima a ela.
E aí eu pensei sobre isso também, né? Aí junto com aquela homenagem, me vieram muitas outras lá no Facebook dela, nos comentários. E aí eu fiquei pensando, quantas dessas pessoas disseram pra ela que gostavam dela antes? Porque isso geralmente não acontece. A gente espera esses momentos pra homenagear. Por que a gente não homenageia as pessoas antes? Eu não tô falando aqui que eu sou contra homenagens, quando a pessoa se vai. Eu acho favorável. Homenagens são sempre boas, assim, homenagear as pessoas. E é legal, sim. Porém, que tal a gente homenagear as pessoas enquanto elas ainda estão aqui? Fazer com que elas saibam que nós a apreciamos, a gente gosta da companhia dela, a gente gosta de estar com essas pessoas, nós as amamos. Não somente em datas especiais, né? Mas dizer, assim, deixar que a pessoa saiba. Às vezes a gente vive de uma forma que, assim, eu tô sempre próxima dessa pessoa, eu faço muitas coisas por essa pessoa, ela sabe que eu gosto dela. Será que ela sabe? Que tal a gente deixar isso mais claro? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Tem várias formas de manifestar amor e de receber amor e apreço, mas é importante você saber a pessoa que está ao seu redor, o que ela gosta, como que ela se sentiria homenageada ou como que ela se sentiria amada por você. Busque saber e faça isso por ela, enquanto ela está aqui. E aí, isso que eu chamo de um alerta da vida, um chamado, às vezes até, pra gente se perceber qual é o nosso caminho, que caminho a gente tá tomando na vida, e com isso a gente começar a viver para nós mesmas. Você vive para você mesmo? Às vezes a gente doa a nossa vida para alguém ou para alguma coisa, ou para coisas, né? Situações. E não é num sentido de ser super caridosa, uma alma repleta de amor e de luz no coração, não. Às vezes essa doação exagerada, ela vem por traumas, pela necessidade de controle, pela necessidade de ser amada. Então você tem que observar em você essa coisa de se doar demais. Tem uma frase que é atribuída a Buda, que diz assim: se a sua compaixão não inclui a você mesmo, ela é incompleta. Porque se você ama muito, se você faz muito pelos outros, se você só se doa, e você? E sobre você? O que você faz por você? Porque você recebeu uma vida para você cuidar dela. Sabe aquela coisa? Deus deu a vida para cada uma cuidar da sua? Será que a gente tá cuidando da nossa vida de fato ou a gente tá só olhando para fora? Cuidando da vida dos outros no bom sentido, né? De pessoas ao nosso redor, de pessoas que a gente ama. E fazendo pelo outro e deixando a nossa de lado. A gente também tem uma responsabilidade com essa aqui. Eu tenho uma responsabilidade com esse corpo aqui. Com essa vida aqui que eu tenho. É importante fazer caridade, ser humilde, ser bom com o outro. Desde que você também esteja sendo com você. Porque às vezes fazer muito pelo outro pode ser fuga de si mesmo. Porque às vezes entrar em contato consigo mesmo, o autoconhecimento, estar presente, vivendo a sua própria vida dói. Você tem que rever feridas, tocar nos próprios traumas, liberar muita coisa, aprender muita coisa, mudar, isso dói. Então às vezes a gente direciona tudo que é nosso, todo o nosso olhar, todo o nosso esforço pro outro. Mas e aí essa vida aqui? Quem que tá cuidando dessa? A melhor pessoa que pode cuidar dessa vida aqui sou eu, mais ninguém. As pessoas que estão ao meu redor, elas estão aqui para compartilhar comigo, para ter experiências, vivências, não para viver por mim, não para fazer por mim. Então também é importante a gente prestar atenção nisso. Você tá vivendo a sua vida de verdade? Para viver, viver de verdade, consertar o que tem conserto e o que não dá, também faz parte. As palavras são pequenas para expressar nossa essência, mas pode ser através delas que tomamos consciência. São apenas palavras que não... E como dizem, né? A gente passa pelo nosso último dia de vida uma vez por ano, todos os anos. Mas você não sabe que em algum momento aquele vai ser o seu último dia de vida. E isso pode ser assustador, mas pode ser incrível, porque é um convite para que você viva. Viva enquanto isso, enquanto esse período aí, até você chegar na estação final que você vai descer dessa vida, é para você viver. Não é para você ficar esperando ele chegar. Não é para você ficar assustada e com medo e pensando, pode ser a qualquer momento. Eu vou viver apavorada e querendo controlar tudo para que nada
de ruim aconteça comigo ou para que eu não vá mais cedo, né? Mas a gente não controla nada e isso não ajuda, não é o medo que eu quero trazer aqui, é a presença. A presença na vida que a gente tem agora, observando tudo que você tem, tudo que você é, experienciando a vida de fato, saindo do automático. Quantas vezes você se permite sair do automático? E do automático eu digo aquela rotina do dia a dia que você acorda, você trabalha, você faz suas coisas e você vai dormir. Você trabalha, você acorda, você faz suas coisas, você vai dormir de novo. Sabe esse automático que você não consegue entrar em contato com a sua consciência, que você não consegue entrar em contato com nada de prazeroso em si, você só faz, cumpre tabela. Sabe a sensação de que eu só tô aqui cumprindo tabela? Quanto tempo mais a gente vai levar a nossa vida dessa forma? Quanto tempo mais nós vamos ser levados por algo que não é bom? Sabe que nós estamos sendo levados muitas vezes, não somos nós que estamos levando, ou não é a consciência que está nos levando, porque quando é a consciência é bom, quando a gente flui com a consciência é muito bom. Agora, quando a gente deixa se levar por algo que não é a consciência, esse automatismo de vida, que a gente nem sabe o que tá fazendo, nem sabe por que tá fazendo o que tá fazendo, a gente passa, sei lá, uma vida inteira, 80, 90 anos, e chega no final e você pode falar assim, mas o que eu fiz? Não fiz nada. Você já fez isso algum dia, assim, de você trabalhou, você fez um monte de coisa, aí você chegou no final do dia e você falou assim, mas o que eu fiz hoje? Parece que eu não fiz nada. E não que eu não fiz, mas eu tava tão automático que eu não percebi as coisas que eu fiz. Eu não consigo nem me lembrar das coisas que eu fiz. Isso é assustador, porque é o tempo de vida que tá indo embora. São oportunidades de viver, de experienciar a vida que estão indo embora, sabe? E aí, uma coisa que me veio, assim, pensando sobre tudo isso, é que às vezes a gente precisa de lembretes para viver. Às vezes a gente anota, né, datas importantes, a gente coloca aí na nossa agenda do celular para nos lembrar de aniversário de pessoas, de algum encontro que você tenha, de alguma consulta médica. A gente coloca o nosso alarme para acordar a gente todos os dias. E por que não a gente colocar um alarme ou um lembrete para viver? Porque a gente não se percebe quando a gente se perde. Às vezes eu tô aqui nessa reflexão profunda sobre a minha vida e falo, uau, eu quero viver. E eu vou começar a viver. E aí eu começo a fazer coisas mais conscientes. Daqui a pouco eu tô no automático de novo. Porque o automatismo é muito forte, já tem uma programação dentro da minha mente que me leva ao automatismo e eu tenho que estar me lembrando o tempo todo para sair dele. Então que tal a gente colocar no nosso celular um lembrete para viver? Uma vez por mês. Sei lá, ele vem e fala, ó, aí você vê lá, toca o alarme e você vê, viva, você está vivendo de fato? E aí você fala, ai, o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo? O que tá me atrapalhando em relação a viver de fato? E aí você retoma. E aí isso pode ser muito pessoal para cada um. Algumas pessoas podem colocar esse lembrete uma vez por semana, uma vez por mês, ou de vez em quando. Olha que legal que seria a gente lembrar sempre. Retoma a consciência. Volta porque é bom. Sai do automatismo. Porque a nossa mente nos leva, gente. A nossa mente nos leva para futilidades, para coisas que nos fazem mal, que nos desagradam, que vão longe da consciência. Então a gente tem que estar sempre entrando em contato com a consciência para poder viver melhor, para poder apreciar a vida, apreciar essa jornada que a gente não sabe qual é a estação final. Então vamos viver de verdade, o máximo que a gente possa com o que a gente tem, mudando, caminhando, acreditando, sabe? Tem um vídeo que eu fiz há um tempo atrás que fala sobre os pré-requisitos para viver, que também fala um pouco desse assunto, que às vezes a gente fica esperando muito para começar a viver, eu vou começar a viver quando eu tiver isso, quando eu tiver aquilo, quando eu fizer aquilo outro, e nisso a vida vai tá passando, né? Se você não viu, eu vou deixar aqui na descrição para que você veja também. É uma continuação dessa conversa, essa conversa é muito longa, dá pra gente conversar bastante sobre isso. E aí, eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários, o que você acha sobre isso? Como você se sente quando você vê uma nota de falecimento? Quando você fica sabendo que alguém ali que você conhece se foi? Não traz pra você essa sensação de que o que eu tô fazendo da minha vida? O que você faz? Não é uma boa reflexão? Vamos refletir juntos aqui? E que conselho você daria para outras pessoas mais jovens ou de qualquer idade, para que elas vivam de fato? O que você faz aí na sua vida para que você sinta que você está viva? Compartilha aqui com a gente, vai ser legal a gente conversar. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Compartilhe o vídeo se você acha que pode servir para alguém. Um lembretezinho aí, viva
Viva, vale a pena viver, a gente tá aqui pra isso. Mas antes de descer, senta perto da janela e aproveita a vista. Esse período de espera até a chegada se chama vida. E eu agradeço quem me acompanhou nesse vídeo até aqui. E eu vejo você